dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações rubro-negríssimas. Vamos lá para mais um Plá do Parangolé. O Plá do Parangolé, agora ele está mais moderno, né? Ele está com vários canais. Além do Plá do Parangolé, que era o que eu fazia, basicamente um papozinho, um videozinho curtíssimo no YouTube, no Twitter, agora a gente grava o vídeo, coloca lá no YouTube e também tem o canal só de áudio, que é o Pod Parangolé, podcast do Parangolé, que está nos principais agregadores, entre eles o Spotify. É só procurar lá Parangolé Rubro Negro, que você vai achar todos os nossos episódios lá, bonitão. A mesma coisa, obviamente, no YouTube. Mas se você chegou até aqui, sinal que entendeu tudo direitinho. Hoje o assunto é Vitor Pereira. O novo treinador do Flamengo suscita paixões, críticas, tudo relacionado à questão que aconteceu lá no Corinthians. Então, a gente vai resenhar aqui e ter como fio condutor, que eu vou usar primeiramente para a gente fazer essa resenha hoje, o vídeo do Oscar, ex-jogador nada, Oscar, que pode inclusive pintar no Mengão. Oscar Leite Campos atuou numa equipe dirigida por Vitor Pereira. E ele fez lá no Desimpedidos, que inclusive vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, para esse corte do Desimpedidos com Oscar, ele fala da relação de Vitor Pereira com o elenco. E como era uma época que Vitor ainda estava no Corinthians, então, né, reinava só essa curiosidade, reinava a paz. Oscar não tem nenhum interesse de coisa nenhuma. Depois, inclusive, ele revelou que o Vitor chamou ele para jogar lá no Corinthians. Enfim, achei um vídeo ótimo para a gente dar o pontapé inicial do que seria Vitor Pereira. Nada relacionado à tática, porque isso tem vários aí fazendo fios e vídeos maravilhosos, aliás, pessoas que eu chamarei, amigos que eu chamarei, quando o Vitor começar os seus trabalhos no Flamengo. Por enquanto, tem lá o trabalho do pessoal, como o Falso 9, o meu querido Vitor, tem o William Godoy, maravilhoso, Bernardo Amaral também fez, enfim, tem um monte de gente bacana fazendo análise sobre o trabalho tático de Vitor Pereira. A intenção aqui não é falar de tática, aqui é falar sobre Vitor Pereira, sua relação com o elenco, a imprensa, como a imprensa tem tratado essa historinha de Vitor Pereira e o Flamengo. E antes da gente dar a largada total, só lembrando aqui, ó, embaixo, para quem está no vídeo, tem o Pix do Parangolé. Quem curte o trabalho que é desenvolvido aqui no Parangolé, que também tem Parangolé Brasil, que fala das coisas do Brasil, e tem o Parangolé Rubro-Negro, dá aquela forcinha, qualquer cafezinho é maneiro para a gente poder melhorar. Por exemplo, agora eu preciso atualizar o danado do sistema aqui do computador. Então, assim, é importante, sim, qualquer ajuda, qualquer cafezinho vai bem e vai me permitir melhorar esse trabalho. Quem está no vídeo está vendo aqui Parangolé rn10@gmail.com. Então, e quem me escuta no podcast, eu vou repetir: Parangolé rn10, tudo junto, @gmail.com. Aquele cafezinho esperto para fortalecer. Então, vamos lá, vamos falar de Vitor Pereira, primeiro com a ajuda do queridíssimo Oscar, que deu essa entrevista, voltando a dizer, no canal Desimpedidos. Antes dele vir para cá, até uma entrevista, o pessoal... Botar aqui desde o iniciozinho. E o Vitor Pereira? Ele é embaçado mesmo, ele é, mano, um cara bonzão, um dos técnicos Eu brabo gosto que você muito treinou. dele. Ele tem muita sorte, porque treinador tem que ter sorte também, né?
ele bota, dá certo, ele coloca o time atrás, vai lá e faz gol. Então, lá a gente tinha muito disso, porque a gente foi campeão chinês junto lá, ganhou uma Copa também. E a gente se dava muito bem. Ele fala, os caras hoje vai de atacante. Eu, vamos, Vitão. Vai de volante, você vai de volante. Eu, vamos. Então tudo dava certo. Mas ele é super boa pessoa, sabe? Ele não é, tipo, igual eu falei, me perguntaram antes dele vir pra cá, até uma entrevista, o pessoal, como que é o Vitor? Eu falei assim, o Vitor é assim, quem tá bem joga. Pode ser quem for, ele vai tirar. Porque a gente lá no Xangai teve a situação da gente ter 4, 5 estrangeiros e só eu e o estrangeiro jogar. Os outros estrangeiros tudo no banco. Eu falava, Vitor, pelo amor de Deus, coloca os estrangeiros pra jogar, velho. E daí ele, puto, que os caras não treinam direito, não sei o quê. Eu falei, coloca os caras, velho, senão... Ele, não, joga o chinês corre, o chinês dá a vida, eu quero quem dá a vida. Porque ele é muito isso, que você tem que mostrar dentro de campo. Então, eu acho que é um pouquinho que ele tá mostrando no Corinthians. Tá claríssimo, né? exatamente isso. Exato, se o cara... Veja bem, o menino do Desimpedidos, Fred, se eu não me engano, ele fala, chapa claríssima. Hoje saiu uma matéria falando... Antes de falar da matéria, vamos pegar o que o Oscar falou. Basicamente, o que ele disse que o Vitor Pereira gosta de jogador que se doe, tanto na partida, mas também na preparação, ou seja, nos treinos. Ele gosta dos caras que se doam, que correm, que são profissionais e... Da onde isso pode ser ruim? Por que eu estou falando isso? Porque hoje já saiu uma matéria do GE falando que o elenco do Flamengo está prejudicado, está preocupado com o Vitor Pereira, porque eles entraram em contato com os jogadores do Corinthians, aí ficaram preocupados, Pereira, Pondo. Preocupados por quê, gente? Preocupados por quê? Olha o que o jogador falou. Sem interesse nenhum, não tinha nada a ver com, né, com dele ir para o Flamengo, dele estar no Corinthians, nada a ver. É a experiência que ele teve com o Vitor Pereira. Então, interesse diferente nenhum. Então, assim, o que isso poderia preocupar os jogadores do Flamengo? E mais, se o GE fala isso, o GE quer dar a impressão que os jogadores do Flamengo entraram em contato com eles e falaram sobre esse temor de Vitor Pereira, passado pelos jogadores do Corinthians. Eu lembro de um vídeo também do Cássio, goleiro Cássio, elogiando a postura de Vitor Pereira para com o grupo. Então, assim, não tem sentido nenhum os jogadores do Flamengo estarem preocupados com Vitor Pereira, como consta na matéria hoje do GE. Mas eu vou falar mais sobre essa matéria daqui a pouquinho. Vamos continuar vendo o vídeo do Oscar falando no Vitor Pereira. O cara não tá feliz, o cara quer fazer malinha, quer fazer barrinha, ele sai fora. Que legal, velho. E assim... Eu gosto disso, porque em clubes sempre tem muito, tipo, não pode tirar esse jogador, porque sempre, mesmo o cara não rendendo, exato. às vezes o técnico não tira, e eu gosto disso, porque tem que ganhar, gente, vambora, jogar bola. Vambora! Exato, ele é muito tem sincero, ganhar. né, Ele é muito sincero. A sinceridade dele tá até assustando a imprensa daqui, né? Quando teve a treta com o Roger Guedes, ele teve, aí a imprensa quer cutucar, perguntou pra ele, mas vocês não estão vendo que ele tá correndo? Aí o cara perguntou pra ele, e o Cantilho? Ele falou, o Cantilho sabe que não tá vindo pro jogo, bicho. Tá treinando. Não se matar no treino, não vem pro jogo comigo, cara. É isso. Ele é assim. Não, eu ia até perguntar disso da sinceridade, porque realmente assusta, assim. Tanto que ele deu aquela declaração lá. Então, a sinceridade assusta. Você vê que eles estão falando de um cara que não se mostra traíra na relação com um grupo de jogadores, em que o traço dele é querer vencer, querer doação, querer seriedade, querer entrega. Aí muito se falou da questão dele falar, dele expor. Se for perguntado, ele vai falar o que ele acredita que é o melhor. Então, não tem problema nenhum. A pior coisa que existe, sempre ouvi falar isso, no futebol, é a trairagem. Se você fala a verdade, se você fala o que está acontecendo,
a tendência é não ter aborrecimento. Então, se o jogador ele está interessado, se ele quer fazer o melhor, se ele está disposto, não vai ter problema nenhum. E eu não vejo o perfil de jogadores do Flamengo atual com preguiça, não. Tentando, de antemão, queimar o Vitor Pereira. Isso quem faz são matérias como essa de hoje no GE. Os jogadores estão preocupados porque eles se informaram com os coleguinhas do Corinthians. Isso dá a entender que, né, os jogadores do Flamengo estão preocupados com quem cobra serviço. Esse tipo de matéria tendenciosa, que no finalzinho tem até uma espécie de recadinho do coração para Vitor Pereira, para tipo assim, ter inteligência de manobrar as coisas, tal. Isso daí que eu estou chamando sempre de conselhinho do GE, porque o GE ele tem força, né? Ele tem muita repercussão, os caras são muito assim com alguns jogadores, outros mais, especialmente que saíram, outros menos. Então, qualquer matéria do GE acaba criando uma repercussão. E aí, essa de hoje dá a entender que os jogadores do Flamengo estão usando o GE para mostrar que eles já estão preocupados com a história de Vitor Pereira no Flamengo. Vamos sentar mais nesse vídeo daqui 2K, falando sobre a relação de trabalho de Vitor Pereira com o elenco. Da grana, no começo eu assustei. De verdade, você ficou sabendo, né? Que ele falou, não, pô, o dinheiro que eu tenho na conta, eu não preciso disso aqui e tal. E aí deu uma assustada. Mas aí, depois, inclusive, o Márcio Careca falou pra mim, ele falou, cara, é a cultura portuguesa dos caras, então você tem que interpretar do jeito. Pode ver que o Abel, ele é meio doidão mesmo, ele é meio grossão. É que eu já era acostumado com essas coisas, porque isso aí era coisa de preleção nossa lá. Ele falava, não preciso de dinheiro. Ele falava na pré-eleição, pra motivar os caras. Não tô aqui de dinheiro, eu quero ganhar, pô. E daí ele é o jeito dele falar, né? É o jeito dele falar. Então, ele diz, eu quero é ganhar. Então, ele vai fazer Vitor Pereira, ele quer a seriedade, porque na cabeça dele, só com muita seriedade, só com muita entrega, ele consegue atingir o objetivo dele, que é ganhar. E aí vem uma outra coisa, essa história dele não ter renovado com o Corinthians e ter aceito a proposta do Flamengo, aonde Vitor Pereira tem mais chances de ganhar. Isso é um ponto. Segundo ponto, Vitor Pereira, ele imaginava, assim que acabou o Campeonato Brasileiro, assim que, né, as competições se encerraram e ele ficou alguns dias lá com a história de fica ou não fica no Corinthians, ele imaginava que o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, não iria renovar com o Dorival Júnior. Quem rubro-negro, por exemplo, imaginava uma coisa dessa? O Landim, inclusive, falou, não, por mim não está tudo certo, não tem problema nenhum, né? Dorival Júnior será o técnico do Flamengo no ano que vem, pela gente, tal, não sei o quê. Só que o tempo foi passando. Aí, não estão conversando nada, né? Aquela coisinha toda. E eu até postei um dia, eu falei, mano, o que está acontecendo? Que até agora, o Corinthians anunciou o Lázaro. O Braz me aparece com o Fernando Diniz numa conversinha de café para todo mundo ver. Para todo mundo ver. E o Fernando Diniz sem renovar com o Fluminense. Tá? O Flamengo sempre aquela coisinha, não, falta um detalhezinho, falta uma outra coisinha aqui, falta uma coisinha lá, mas tá indo. Aí, de repente, o torce dá uma distanciada. E aí eu botei esse Twitter perguntando o que será que está acontecendo. E o que estava acontecendo, na verdade, a gente ainda não tem absoluta certeza, as partes, né, não se pronunciaram em relação a isso,
Sai uma matéria, primeiro em Portugal, depois aqui, né, o GE, sempre bem informado, GE, confirma e diz que o Flamengo está negociando com o Vitor Pereira e já estava ali, quase que nos finalmente. E aí sai um vídeo do próprio Dorival Júnior dizendo que, agradecendo a torcida, né, e que ele encerrava por ali o caminho dele com o Flamengo. Uma coisa que foi, né, a velocidade surpreendeu todo mundo. Saiu a matéria dizendo que o Flamengo estava negociando com o Vitor Pereira, o Dorival Júnior já se antecipou, falou que não iria, estavam encerradas as negociações, obrigado, nação, fiz tudo o que eu podia e pronto. A partir dali, silêncio absoluto no Flamengo. E aí a imprensa de São Paulo explodiu, né, em críticas. Vitor Pereira só não foi chamado de bonito, porque de resto, né, ele, a sogra dele, pereré, pão duro, pereré, pão duro. Né? Algumas vezes na vida, o Vitor Pereira já saiu de clubes utilizando, inclusive, essa história. Né? Não tem problemas, vou resolver os meus problemas, papapá, ppp, pipipi. Com o Corinthians foi mais ou menos a mesma coisa. Né? O falado foi, pô, estou com problemas, né? Que nem falado, que ele escreveu, na verdade. Estou com os problemas, foi lindo, foi maravilhoso, amei a torcida, melhor elenco que eu já tive, e por aí vai. Tudo nessa linha. E aí, quando ele não vou para lugar nenhum, pão duro. Mas até ele soltar essa nota na despedida, eu acho que estava certo isso, né? Sim, como eu falei antes, ele não imaginava um convite do Flamengo, campeão de Libertadores e campeão da Copa do Brasil, com Dorival Júnior, ele não imaginava que iria pintar uma proposta para ele. Nunca, jamais. Vinda do Brasil, não. Né? Aí entra uma outra questão. Todo corintiano diz que não tem nada a ver com o Flamengo essa história, não. Que a bronca deles é com a sogra do Vitor Pereira e com o Vitor Pereira. Aliás, nesse momento, eu mostro aqui no vídeo o nosso querido patrocinador, que é Para Calmar Nós. Para Calmar Nós é o que eu aconselho para a torcida corintiana naquele momento. Então, para acalmar, total. Só para acalmar nós é que resolveria o problema. Então, assim, desde que ele saiu do Corinthians, as coisas foram mudando. E ele foi repensando. Depois eu fiquei sabendo que eu não tinha Vitor Pereira na minha cabeça, mas eu nunca. Fiquei sabendo que ele mal colocou o pé, né, em Portugal. Ele ficou mais ou menos aqui no Brasil. Né? Acho que veio também a esposa. Deram um rolê aqui pelo Brasil, tal. De repente, o que precisava era justamente ele ficar, né, um tempo com a esposa, dando um rolê, né? Sei lá por quê, porque, né, deve dar trabalho, né? A questão lá do Alzheimer da sogra. Enfim, eu não sei como é que é a dinâmica familiar de Vitor Pereira, a ponto de dizer que é tudo um grande engodo. Não poderia dizer isso. Seria leviano de minha parte. Agora, o pessoal é assim, da boca do inferno para lá com Vitor Pereira, o pessoal da imprensa. E muitos, inclusive, criticando o Flamengo também pela forma com que procedeu ao nosso glorioso Dorival Júnior. Aí não, aí eu vou dar, assim, não é nem razão a palavra,
Mas aí eu entendo a postura do Flamengo. Também iria se encerrar agora no fim do ano. Agora, né, por esses dias, o contrato com o Dorival, que foi contratado para levar o time até o fim da temporada. Ah, mas ele ganhou tudo. Ótimo para o Flamengo, ótimo, maravilha para Dorival Júnior, que inclusive está aí no mercado, inclusive para a seleção brasileira, inclusive para o Corinthians, inclusive para qualquer time brasileiro. O Dorival, ele saiu do Ceará não se importando com o Ceará, com o momento do Ceará. Né? Então, assim, isso acontece. Ué, eu não fico mais criticando postura nem de treinador, nem de clube, porque eu acho que os dois se abraçam nessa história. Os dois se abraçam e aparecem lá no purgatório, lá no inferno. Porque não tem lógica isso no Brasil. No Brasil isso daí não tem lógica, não. Os treinadores também não têm lógica. E foi isso que o Dorival fez no Ceará. Ele disse que era o sonho dele, que era voltar ao Flamengo, né? Que era, na cabeça dele era uma coisa que ainda não tinha terminado bem, que ele ainda sonhava em voltar a treinar o Flamengo. Veio, fez um ótimo trabalho, jamais vou dizer o contrário. Conseguiu as 2 taças, né? O brasileiro, noves fora nada, de fato, assim, ele sabia que o impacto ao ser campeão de uma Libertadores e de uma Copa do Brasil, perdeu o brasileiro, no grosso da torcida, não teria o alto impacto, não teria. Então, ele tinha noção disso, os próprios jogadores, eu acho que também tinham noção disso daí. Agora, eu acho que tem algumas coisas que Dorival andou falando no fim da temporada que pode ter ligado um alerta na diretoria do Flamengo. Pode, não estou dizendo que foi, até porque essa diretoria, em termos de lógica, muito difícil. Né? Ele falou assim, na derrota para algum time, agora que eu nem lembro, ele falando assim na coletiva, é muito difícil cobrar dos jogadores alguma coisa depois que eles ganharam o que eles ganharam. Eu, como torcedor, já fiquei assim, né? Segurei a minha barbicha, botei ela de molhinho e tomei o comprimido de Show Stress. Também outro patrocinador, Show Stress. Não, vamos me preocupar com isso. Não, né? Isso é um entendimento. Porque é uma coisa que preocupa. Depois de ganhar tudo, né? Tudo de Copas, né? Tudo que se propôs efetivamente a ganhar. Como é que ia ser essa relação de Dorival com o elenco para a próxima temporada? O Flamengo tem que estar com aquele coelhinho que corre atrás da cenourinha, tem que estar com essa vontade de correr atrás da cenourinha todo ano. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer isso. E o Flamengo já teve mostras que quando isso daí cai... E aí essa frase, confesso, me deixou com uma pulga. Não gostei. Pode ser que alguém lá dentro tenha falado, olha, a gente já se lascou uma vez. A gente está na hora, né, de não deixar a peteca cair, porque, né, o time é caro. A gente não pode ficar nessa historinha, não. Isso foi um ponto. Outro ponto é a história da seleção brasileira. Me parece que ele não queria muito essa história de colocar multa para ir para a seleção. Ele que é um nome, que foi um nome aventado, que é um nome aventado, eu não acredito. Não. Acredito que será Fernando Diniz, mas aí é papo para uma outra resenha. Mas o diretor da seleção, diretor de competição da seleção, falou que Dorival, em termos de mercado brasileiro, não é o nome da vez. Como eu falei, agora ele está aí campeão disponível. Quem contratou Dorival Júnior? Por enquanto. Porque muita gente falou assim,
O Flamengo trocou o campeão pelo vice, o técnico campeão pelo vice. Pô, não vamos de cinismo, né, gente? Não sei se o trabalho do Vitor Pereira será bom. Não sei se será maravilhoso ou o que valha em relação a isso. Não sei. Mas também dizer que ele disputou efetivamente com o Flamengo a Copa do Brasil. E o Flamengo ganhou nos pênaltis. Ele poderia ter perdido também. Não é isso? Foi nos pênaltis. Foi ali, ó. Então, isso daí não é a métrica. Fato é que Vitor tem uma carreira de um certo nível, consolidada. Não acho que talvez seja nenhum gênio, enfim, coisas assim. Mas essa historinha que trocou o vice pelo campeão, não, ao contrário. Trocou o campeão pelo vice, e é marmotagem. É marmotagem isso daí, tá? O Flamengo tinha aí direito de pensar. Ó, vamos botar aqui, Dorival, uma cláusulazinha, caso a seleção brasileira, né, te chame, sei lá, e a gente fique pelo meio do caminho, porque duvido que o Dorival não aceitasse uma seleção brasileira se o convite viesse. Duvideodo. Né? Então, mas parece que a coisa não rolou. Aí alguém lá no Flamengo, né? Botou a cabecinha aqui e falou: ó, vem cá, Braz, vem cá. Não fica perdendo muito tempo, não. Eu não quero. Ok. Vem cá. Tem um cara aí que eu conheço muito. Conheço tanto que só tem empresário. Ele está de bobeira. E ele gosta de ser campeão. Mais do que qualquer coisa. O que ele gosta mesmo é de estar nas pontas. E ele precisa estar nas pontas em evidência para conseguir se recolocar bem no mercado. Porque ele quer isso. E vocês têm uma paradinha com um tal de Real Madrid. Né? Nada, noves fora nada, né? Vai estar lá disputando com o Madrid, vai estar nas cabeças da Libertadores, vai estar, né, na Copa do Brasil bem, enfim, mas principalmente Libertadores e o tal de Mundial. O que você acha de conversar com o cara? Aí o Brian botou o charuto. E ó, que é verdade, hein? Custa nada, o cara lá tá de bobeira. Eu acho que ele vai querer, né, dirigir esse nosso timezinho aqui. Mas, Brás, aí sou eu falando, não é o amigão lá do Vitor Pereira, não. Mas, Brás, eu tô curiosa pra caramba para ver essa relação de Brás com o Vitor Pereira, que foi descrito aí pelo Oscar, esse Vitor Pereira, porque, assim, se der algum choque das galáxias aí, alguém tem que, né, bancar. Alguém tem que bancar. E esse alguém é o Braz. Não dá para contratar o Vitor Pereira e demitir em 3 meses, 4 meses, que é o tempo do Carioca. Vai que não vence o Carioca. Já sabe, né? E outra coisa, Vitor Pereira, meu querido, amado, consagrado, salve, salve. Não esqueça de tratar bem o conselhinho do GE. Hein? Se tu der uma patada em algum deles, meu Deus, não queria estar na tua pele. Enfim, o que aconteceu no final das contas é que esse coleguinha do Braz e do Vitor Pereira jogou verde, o Flamengo foi atrás do Vitor Pereira e a coisa andou bem e o Flamengo fez um comunicado até meio... Para mim não teve muito sentido, mas sabe-se lá, né?
deu um comunicado, meteu um comunicado dizendo que já tinha chegado a um acordo para que Vitor Pereira dirigisse o Flamengo em 2023. Saiu esses dias esse comunicado. Em 2023. No BID, o Corinthians tem ainda o Vitor Pereira, no BID. Porque ele tem contrato até o finzinho do ano, igual o Dorival. No BID. É essa história. Sendo que o Corinthians já está com o Fernando Lázaro lá como técnico. O Flamengo anunciou, quer dizer, mentira minha, não anunciou, mas né, as reportagens dão conta que Mário Monteiro, preparador físico de Jorge Jesus, está no Flamengo agora como membro da comissão técnica, que deve ser o chefe da preparação física, ele português, e parece que o próprio Vitor também participou dessa articulação. Então, vem com as bênçãos de Vitor Pereira e a diretoria acredita que Mário Monteiro será muito importante nessa articulação, nessa ambientação de Vitor Pereira com o clube para com os jogadores do Flamengo. Ele, Mário Monteiro, que é um cara muito querido por todos no clube, desde os funcionários, passando pelo elenco do Flamengo. Então, parece que o Flamengo está acertadinho, parece que é isso que vai acontecer. Parece não, né? Isso é o que vai acontecer para o nosso fim de ano. E aí, ontem o Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, deu uma declaração, ele que estava sendo cobrado, e ele, basicamente, ele disse que o Vitor Pereira é um mau caráter, não entrou muito não falou muito. Vocês lembram quando o Vitor Pereira, numa entrevista coletiva pós-jogo, um repórter perguntou, justamente em função de renovação de contrato, perguntou, quem manda na sua vida? É você ou sua mulher? E aí o Vitor Pereira ficou, full pistola. Cão raivoso, e falou que o cara era um mal educado. E ele está certo. Aí ontem, o repórter disse, tá vendo como eu estava certo? Estava certo de quê, meu querido? A sua resposta continua sendo ridícula. Só que o que acontece é que agora tudo que existe de errado no universo é Vitor Pereira, que eu, com muita tranquilidade, vou esperar a coletiva para ver. O que ele fez é bonito, não sei se é bonito, não sei qual foi o contexto todo. Ele, como eu falei, ele pode ter ficado surpreso, pode não. Ele certamente não contava com um convite do Flamengo, isso é uma coisa. Ele, as pessoas têm direito de repensar. Um convite desse do Flamengo não faz as pessoas repensarem? Certamente ele imaginou que dali a alguns meses, principalmente na janela de meio de ano, algum convitezinho de algum mundo árabe, de uma Europa mesmo, enfim, alguém iria chamar ele. Mas isso lá na janela de meio do ano, da Europa. Ele não contava com isso agora. Só que ele pensou, vou perder essa oportunidade do Flamengo, porque eu disse que não ia para canto nenhum, para clube nenhum naquele momento. Ele fez a avaliação dele. Qual o nível de influência da questão da saúde, da sogra, tal, não sei o quê? Não sei. Ele vai ter que dizer. Em tese, alguma coisa aí, além da sogra, aconteceu. Tem reportagens, inclusive, de sites do Corinthians, do portal Meu Timão, por exemplo, ele dizendo claramente que existia uma diferença. E é lógico que o Duílio não ia falar.
entre o que ele pensava de elenco para o Corinthians nesse ano e o que a diretoria poderia ofertar. E está claro isso. Está claro isso. O treinador escolhido foi Fernando Lázaro. Perdeu agora um bom zagueiro lá do Cruzeiro esses dias. Então, assim, as coisas não estão fáceis. Por quê? Porque eles têm que poupar tudo possível. E ainda assim não vai dar para contratar o Yuri Alberto. Só que isso daí não pode ser falado. Não pode ser falado a verdade. Tudo tem que ficar concentrado no suposto mau caratismo de Vitor Pereira. Então, vamos esperar. Né? Enquanto isso, a caravana passa e os cães ladram. Né? Pessoas, né, de uma moral extremamente precária, né? Precária. Ou falando horrores da moral do outro. Por quê? Por exemplo, só um exemplo. Né? Um outro usa a sogra, vamos supor que fosse isso. O outro usou uma sogra não muito bem de saúde para dizer, não vou ficar por aqui. E tem gente na vida, né? Sem ninguém especificamente, por exemplo, que assedia colegas, assedia sexualmente colegas do trabalho. Né? Mas o assediador, ele gosta de botar ali o carimbo do que é moral, do que é imoral na vida. Isso acontece. O nome disso se chama cinismo. Né? Eu dei apenas um exemplo disso daí. Né? E por aí vai. Nosso amigo Vessone chorou mais do que o Tietê. Também, exigindo o posicionamento do Corinthians. E aí o Duílio falou, e alguém perguntou ao Mauro, você viu o Duílio falando do Vitor Pereira? O Mauro falou com propriedade. Falou, é o problema deles. É a mesma coisa que eu falo. Se alguém me perguntar, mas o que você achou do Duílio falando do Vitor Pereira? Problema é deles. Meu problema é Flamengo. O Flamengo tem um novo treinador agora de uma maneira quase oficial, porque o Flamengo inaugurou esse anúncio quase oficial com o Vitor Pereira, que é o nosso queridíssimo gajo, que reabre um capítulo da nossa história Flamengo-lusitana. Né? Já teve o JJ, teve Paulo Souza e agora tem Vitor Pereira. Eu só posso desejar sorte. Tem uns corintianos também falando isso. Vocês vão ver quando eles... Vocês vão ver quando eles te traírem. Meu filho, isso daí está acostumadíssimo. Não venha imaginar que eu vou chorar por conta disso. Porque, o coração já está fortalecido nisso daí. Né? JJ deu banana para a gente, um contrato em vigor. É isso aí. Assinou, rachou. Assinou num dia, um mês depois, foi para o Benfica. É isso daí. Então, isso daí, outros treinadores abandonaram seus trabalhos e vieram para o Flamengo. E, né, isso acontece. Agora, não, um ano de trabalho bom, Vitor Pereira pode dar a facada da sogra, se foi esse o caso, e ir feliz para outro canto. Não tem problema não. Né? Eu quero um trabalho de longo prazo. Todo mundo que me conhece, que acompanha o trabalho do Parangolé, sabe que aqui a gente fala de trabalho de longo prazo, de diretor esportivo, de diretor de futebol, todos esses bonitinhos. Só que não está funcionando, gente. Eu tento, e não acontece. Né? Não acontece.
Então, o que me resta é continuar batalhando por isso, porque eu acredito em trabalho de longo prazo. Torcer, por exemplo, para que Vitor Pereira se encante tanto pela cidade. Aliás, ele não curtiu São Paulo. Direito dele também. Se encante pela cidade, que a família fique bem aqui no Rio e que ele tenha um ano tão fantástico que ele decida continuar. Né? Ele é um técnico com coisas interessantes, coisas talvez não tão interessantes, enfim. Vamos ver. Mas é isso. Vitor Pereira na área. Tietê transbordando e o meu coração transbordando de esperança, porque falta menos do que faltava para ver a nossa seleção em campo. Estou cheia de saudade e uma felizona de ter reinaugurado o Plá do Parangolé. De vez em quando, na área aqui. E se derrubar, é pênalti. E lembrando a vocês, se gostam do trabalho daqui, pô, vê aí, ó, quem é do vídeo está vendo. O cafezinho do Parangolé. Agradecida para quem está nos escutando no podcast. O cafezinho do Parangolé é o seguinte: parangolérn10@gmail.com. Ah, Lília, mas eu só tenho R$2. R$2. Não tem problema, não. Agradeço da mesmíssima maneira. Tá legal? Então, até o próximo Pode Parangolé e o Plá do Parangolé aqui no vídeo. Vamos urubuzar nesse fim de semana. Já vou subir outro urubuzando e tem muita coisa boa que eu estou articulando por aí. Muita gente interessante para falar sobre Copa, para falar sobre Flamengo, aspectos de campo, aspectos do que rolou em termos de curiosidade, da geopolítica, do futebol, muita coisa legal vai acontecer nos próximos dias. E lá no irmãozinho Pode Brasil, Pode BR, também vai ter mais uma resenha direto de Brasília. Então, vamos lá. Saudações rubro-negras. Parangolé Rubro-Negro fica por aqui com o episódio do Plá do Parangolé, tá? Beijão para todos vocês. Até a próxima. E não esqueçam do nosso patrocinador para a torcida do Corinthians. Para acalmar nós, moçada. Para acalmar nós. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Beijos. Amém para quem é de amém. Shalom para quem é de shalom. Aleluia para quem é de aleluia. Saravá para quem é de saravá. Axé para quem é de axé. De minha parte, namastê para geral. Saúde e paz para todo mundo. Legal?